O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras, onde está escrito: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois consideravam Jesus um profeta. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a própria Sagrada Escritura, que está contida na Bíblia Sagrada, ela própria se define, se autodefine como luz, ao dizer: tua palavra, Senhor, luz para os meus pés, para os meus passos, luz em meu caminho. E nós sentimos tanta falta da luz, sobretudo quando estamos no escuro. Na cidade não tanto, mas por aí, pelos interiores, ainda se caminha muito, em boa parte, pelo escuro. E então é que se faz valiosa uma lamparina, uma lanterna, até mesmo a luz de um isqueiro, até mesmo a luz de um palito de fósforo. Conforme alguém disse, é melhor, bem dizer, a luz, nem que seja de um palito de fósforo, do que, mal dizer, a escuridão. De modo que então a luz é alguma coisa assim, redentora, iluminadora,
faz aparecer, deixa ver, faz ver. Então, a própria Bíblia diz que ela é essa luz para os nossos passos, para a nossa caminhada. E a palavra de Deus hoje então se mostra isso, e nos ensina que ela também é luz, ainda quando puxa a nossa orelha, ainda quando nos põe a nus, ainda quando invade a nossa consciência, ainda quando nos faz ficar sem graças. Ela inicialmente tem esta tarefa. Diríamos que num primeiro momento a verdade da palavra de Deus nos condena, mas não é só para isso. A condenação ou colocar na verdade é o primeiro momento. A palavra de Deus, ela quer nos salvar, mesmo se, como eu já disse, inicialmente nos põe diante da verdade, cujo reconhecimento muitas vezes não gostamos. Me digam quem é que gosta de ser chamado a atenção, quem é que gosta de ser colocado na verdade, quem é que aceita dizer você errou, quem é que aceita alguém vir fazer a correção fraterna, dizendo você pisou na bola. A gente reage num primeiro momento, não é isso? Aquele impulso da nossa humanidade, do homem velho, mentiroso, que a gente quer dizer que não, que a gente tem razão, que a gente é perfeito, que a gente não erra. Todo mundo é assim, até o padre. Portanto, num primeiro momento, é esse o momento mais duro, a palavra de Deus nos põe a nus. Mas não é só para isso. Por quê? Porque depois a palavra de Deus quer nos salvar, quer nos iluminar. A palavra de Deus quer nos libertar, conforme ouvimos nesse tempo quaresmal. Não quero a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Tudo isso está contido na parábola dos vinhateiros. Depois que Jesus conta o que eles aprontaram, sobretudo matando os empregados, e depois o próprio filho do dono da vinha, ficando com a vinha, eles chegam à conclusão de que Jesus estava falando era deles. Como que, então, nós somos esses malvados que, sem se dar conta, eles próprios condenaram? O que o dono da vinha fará com eles? E alguns desses fariseus, cheios de ira, nem se tocando, disse: com certeza vai pegar esses malandros, vai fazer pagarem moeda por moeda. E Jesus diz: pois é, vocês nunca leram que a Escritura diz. E revela então que assim os fariseus e os mestres da lei estão agindo. Mas olhem, meus irmãos e irmãs, o Papa Francisco diz que a homilia não pode parar só nisso. Ela tem que penetrar na vida dos fiéis. Ela tem que penetrar na vida da gente. E é preciso então dizer que nós, eu, você que está ali prestando atenção, a outra que também está distraída ali com a cabeça pelos ares, você que está me ouvindo pela televisão, você que agora começou a prestar atenção, nós somos esse povo. Nós somos esta vinha cuidada que, no entanto, não produz frutos. E que Jesus diz: ela vos será tomada e dada a outros que possam, no tempo certo, dizer: está aqui o fruto, está aqui o resultado, porque vocês
não estão sabendo fazer isso. Meus irmãos, eu fico pensando assim, a nossa vida é esse campo, o dom da existência. Se nós formos contar, toda a existência é uma graça de Deus. É uma graça de Deus, nossa mãe, ter podido nos fecundar. Nós grelamos lá no ventre de nossa mãe. Tantas pessoas fazem coisas mirabolantes para tentar conceber um filho, gastam fortunas, sofrem e não conseguem ter filhos. Nossa mãe engravidou de nós. Depois, não só isso, mas nos acolheu, nos quis, nos deixou nascer. Porque, de fato, quantas crianças são concebidas e não as deixam nascer, são abortadas? Milhares. E nós, olha eu aqui, olha vocês aí, todos vivinhos da Silva. Portanto, nascer já é um dom, uma graça de Deus. Termos nascido num país tudo somado, um país onde não tem guerra, tem todas aquelas falcatruas, essas coisas que entristecem a gente, da corrupção, da violência, disso e daquilo, mas não tem guerras mesmo de pei, como a gente vê por aí, né? Aqueles países há anos em guerras e todo mundo entra no negócio, sobretudo os inocentes. Então, nascemos numa família cristã, recebemos o batismo, recebemos as noções da fé. Aqui na Basílica Santuário deve ter nesse momento aqui umas 800 pessoas, sem contar as que estão em pé, porque é o número que cabe sentado nos bancos, 750 para 800. Portanto, olhem só, 800 pessoas que estão aqui e que mostram isso. Nascemos numa família que nos batizou, que nos deu os rudimentos da fé. Fora aqueles que estão acompanhando a transmissão da Santa Missa. O Nosso Pará e a TV Nazaré deve chegar a cerca de 6 milhões de telespectadores através das suas 40 retransmissoras. Vamos dizer que 6 milhões não estejam com a TV ligada uma hora dessa. Vamos colocar 500 mil. É assim uma bem por baixo, 500 mil. Já está de bom tamanho. 500 mil pessoas estão assistindo a transmissão desta Santa Missa, estão me ouvindo. Por que estão interessados em assistir a missa? Porque tem um fundamento da fé, tem um gosto da fé, das coisas de Deus. E fazem questão, então, de ouvir a Santa Missa, a pregação e outras programações da nossa televisão católica. A fé é um dom. Portanto, nascemos na fé. E a fé já é, então, parte desse campo que eu estou dizendo que Deus nos deu. Nós somos a vinha de Deus, a nossa vida é esse campo. Tudo somado, nós temos perseverado na fé, como diz a própria palavra. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ora, se até aqui Ele nos ajudou, isso quer dizer que continuará a ajudar-nos. Pois bem, meus irmãos e irmãs, ainda que não seja para já, mas eu gostaria muito que todos nós pudéssemos, chegado ao termo da nossa existência, fechar os nossos olhinhos, perseverando na fé. Muito bem. Que frutos oferecemos a Deus? O que a nossa vida significa para Deus?
E nós sabemos que, como diz Santo Antônio Maria Zacaria, Deus não precisa de nada de nós. E então, o que devemos fazer? Dar aos outros, dar às pessoas. Deus se abastece a si próprio, Ele é. Nós é que somos indigentes, pobres criaturas. Portanto, precisamos dele e precisamos uns dos outros. Em que sentido, então, nós servimos às pessoas? E não estou dizendo só para dar cesta básica, não. Porque servir às pessoas não é só dar as coisas materiais. O Papa Francisco diz que a maior consolação da vida de uma pessoa na hora da morte é ela saber, é lembrar de que ela ajudou a salvar a alma de alguém. Melhor ainda se de muitas pessoas. Aliás, ajudar a salvar, porque a salvação, quem faz acontecer é Deus, mas a gente pode, ajudando, ir tangendo alguém no caminho do bem. A nossa vida é então esse campo, esta plantação de uvas, esta vinha aqui de que fala a parábola de Jesus. E tomara, meus irmãos e irmãs, que ao termo da nossa existência, já durante ela, a gente possa ir vendo isso, os frutos que nós plantamos, com a ajuda, com a graça de Deus, com a força do Espírito Santo, fazer bem às pessoas, ajudar as pessoas, porque a nossa vocação é o bem. Deus nos livre de nós, na nossa existência, sermos campo para o mal, fazer acontecer o mal, que possa até ser e será justificável se for resultado da nossa fraqueza, da nossa inadvertência, porém jamais uma decisão tomada cruelmente, assim, de prejudicar alguém. Que Deus nos livre disso, porque isso então ia nos criar um problema seríssimo na hora da nossa morte, nos lembrar que nós fizemos mal de coração às pessoas. Não, essa não é a nossa vocação. Podermos saber que podemos ajudar, e de fato o fizemos, tantas pessoas, e quem sabe até há tantas que nós não sabemos, mas que está tudo escrito no coração de Deus. Meus irmãos e irmãs, o Sagrado Coração de Jesus é maravilhoso. E por isso, neste dia, nós o invocamos, fornalha ardente de caridade. Sagrado Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade. Ó Jesus misericordioso, eu confio em vós. Um instante de silêncio.